Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre os números racionais. E o que seriam os números racionais? Bom, toda vez que nós temos um número que é escrito na forma a sobre b, ou seja, uma fração, onde esse b é sempre diferente de zero, ou seja, isso aqui nunca pode ser um número negativo ou um número zero, tá? E esses valores eles podem ser positivos ou negativos. Por exemplo, o número 1/4, isso é um número racional, tá? As frações nós chamamos de número racional. Os números decimais, por exemplo, o número 1,5 também é um número racional, tá? Porque nós também podemos escrever isso aqui como sendo uma fração, certo? Então, ó, esse aqui, os números decimais, eles também podem ser escritos em frações. E é isso que nós vamos falar agora. Então, por exemplo, como é que eu escrevo esse número? Eu posso... esses dois valores, eles podem se transformar de um para o outro, tá? Por exemplo, 1/4. 1/4 é 1 dividido por 4, que eu posso colocar... Vou fazer a divisão, não dá para dividir, né? Eu vou colocar 0 aqui e 0 aqui e vírgula, né? 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Acrescento 0 de novo. 20 dividido por 4, 5. Ou seja, 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Ou seja, escrevi esse número como sendo um número decimal. Certo? E como é que eu vou escrever um número decimal como fração? Então, o número 1,5, eu posso escrever ele como sendo... Primeiro, o número 1,5 tem uma casa decimal, então eu vou escrever ele como sendo 15 dividido... Uma casa decimal quer dizer que nós vamos fazer dividido por 10. Por quê? O 1 ele sempre vai aparecer, tá? E a quantidade de casas decimais, ou seja, de números depois da vírgula, é a quantidade de zeros. 1,5 tem uma casa decimal, então eu vou acrescentar um zero. O valor, por exemplo, deixa eu colocar outros valores aqui. Por exemplo, 5,56. Vou fazer 5,500. Isso aqui, ó, vou escrever o número normal todo, sem a vírgula. Vou contar a quantidade de casas decimais. 1, 2, 3. Ou seja, esse valor ele precisa ter 3 zeros. 3 casas decimais, 3 zeros. Certo? E esse valor aqui ele ainda pode ser simplificado. Voltando aqui, esse valor aqui ele pode ser simplificado por 5. 15 dividido por 5 é 3. 10 dividido por 5 é 2. Então, a menor fração aqui é 3 meios. Ou seja, 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Ou 15 sobre 10 também dá no mesmo. Como é que eu vou encontrar esses números na reta numérica? Então, por exemplo, tem os valores aqui, eu tenho a reta numérica, onde a reta tem os valores positivos, 0, 1, 2, 3, 4. E aqui os negativos. Depois do zero veio menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e aí por diante. Essa reta cresce infinitamente. Então, nós temos, por exemplo, o valor menos 1/4 e o valor 1/3. Como é que eu vou colocar esses valores na reta numérica? Vou começar com um decimal, tá? Por ser mais simples. Por quê? Esse número aqui é 1 e um pouco mais que 3, né? Ou 1,3. 1 e mais um pouco. Ou seja, ele é um número que está mais ou menos aqui na reta, tá? Aqui estaria
entre o 1 e o 2, exatamente na metade, estaria o 1,5. Então ele é um pouquinho menor. Então, bom, nós estamos fazendo uma aproximação na reta o mais próximo possível, tá? Fazendo uma aproximação, o próprio nome está dizendo. Então não precisa ser exatamente igual, mas a gente sabe que é mais ou menos aqui. E esse valor, 11 sobre 4? Bom, se eu fizer a divisão aqui, 11 dividido por 4, isso vai me dar 2,75. Uma observação importante é que é menos 11 sobre 4. Então, isso aqui, o resultado disso vai dar menos 2,75. 2,75 é um número um pouco maior que 2. Né? Está quase próximo do 3. Então, nós podemos dizer que esse valor ele está mais ou menos aqui. É um número maior que 2,5, então é menos 2,75, está mais ou menos aqui, próximo ao 3, ao menos 3 no caso, certo? Então, quando nós queremos colocar na reta numérica, nós vamos fazer o quê? Ou faz a divisão, se for uma fração, se for um número decimal, é só encontrá-la lá. Se por acaso a gente precisar encontrar o módulo de um número desses, o módulo de um número, por exemplo, o módulo de menos 1/7. Bom, o módulo de um número, ele é o valor que seria essa parcela sem o seu sinal, tá? Ou seja, é 1/7. O módulo de mais 0,3 é 0,3. É o seu valor sem esse sinal, tá? Então, se nós precisarmos fazer transformações, não esqueça que, por exemplo, a quantidade de casa decimal 3,789, isso nada mais é que o 379 sobre uma casa decimal, duas casas decimais, sobre 100, certo? A quantidade de casas decimais determina a quantidade de zeros que vamos acrescentar aqui. O número 0,03. Número 0,34. Aqui eu não preciso colocar os zeros da frente, tá? Porque 0,1 é a mesma coisa que 1, então eu posso colocar só o número inteiro, ou seja, o 34. E aqui, uma casa decimal, duas, três casas decimais. Então eu vou ter que dividir por 1000. Então é isso.